Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 1º de novembro de 2010, segunda-feira. O verbete é o 1734. 4 páginas, 41 alogias e 11 máximas. O tema, pré-cosmovisão. A especialidade, cosmovisiologia. Definição. A pré-cosmovisão é o ato ou efeito de analisar, avaliar, examinar, interpretar ou julgar com acurácia a realidade, algo, objeto, fato, caso, ideia ou construto de maneira meticulosa, observando nitidamente a extensão dos componentes do todo para descobrir mais antes de quaisquer outras providências técnicas, pesquisísticas ou investigações racionais, a fim de determinar exatamente, em definitivo, com alto nível auto e heterocrítico, o eixo da demanda do objetivo. Vamos entender, eixo da demanda do objetivo. Agora, o balão de ensaio, as hipóteses provisórias, a pré-análise dos dados da pesquisa, o exame inicial das realidades banais, o exame das pequenas coisas, o acúmulo de informações relevantes, o somatório de vivências, a ponderação sobre os achados, o preenchimento das lacunas do conhecimento, os acrescentamentos diários, construindo momentos pré-cosmovisiológicos, a sutileza tornada óbvia, a consciência livre na condição de mega sutileza evolutiva. A base autocognitiva propicia as inspirações extrafísicas pró-associação ideativa original. Na argumentologia nós temos os conjuntos de pequenas coisas. Nós detalhamos aqui, ou indicamos, fazemos uma listagem de 15 desses conjuntos. Na remissologia, entre os 15 que nós apresentamos, destacamos autopensenização cosmovisiológica, pré-análise, pré-delineamentologia, pré-serenão e visão panorâmica. Frase enfática. A tentativa da visão detalhista ou de exaurimento do todo da cosmovisão pode ser melhor alcançada pouco a pouco a partir de mini-visões setoriais da vida no rame-rame diário. Como encara você o emprego da pré-cosmovisão nas pesquisas? Já publicou reflexões neste viés de investigação? Agora pergunta. Ao mobilizar as energias ou tentar instalar o EG, sinto calor a ponto de provocar desconforto e sudorese. Qual seria a causa disso? Isso é superável com o tempo? Olha, isso aí mostra que é a sua falta, você está fora de forma. Então, a hora de você entrar em forma, se equilibrar mais, o neuro vegetativo, o sistema nervoso secundário autônomo, ele vai reajustar mais, junto com o processo do cerebelo, a psicomotricidade. Então, esse calor e a sudorese faz parte. Outra coisa, às vezes você ainda vai passar por uma fase que as pálpebras vão bater, alguma coisa nesse sentido, vai dar também um efeito de balão alemão, parece que os lábios aumentam, a bochecha fica maior, parece que você inchou de uma hora para outra. Isso tudo é devido ao processo de exteriorização inicial do problema da energia. Agora, você deve mobilizar as energias todo dia, se for possível, assim de uma maneira assídua. Isso é importante. Se você está sentindo tanto calor e desconforto, sudorese, mostra que você precisa. Isso aí você está totalmente fora de forma. O desenvolvimento do Eurosoma contribui para a cosmovisão? É lógico. Tudo que desenvolver com o Eurosoma vai contribuir para todas as parapercepções e condições da pessoa. Podemos, para um bom desenvolvimento de cada um, exercitar o soma com exercício físico, o energossomas com a mobilização básica de energia e o mental soma pelo raciocínio, o discernimento. E o psicossoma também deve ser exercitado? Sim, é o estado vibracional,
arco voltaico, esterilização de energia, assistência, TENEPS, interassistencialidade. Os exercícios recomendados são esses. Pensa bem, EV, arco voltaico, TENEPS. Desde muito jovem, sempre fui muito indagador a respeito da espiritualidade. Aos 10 anos, sem ter nenhum familiar espírita ou contato com livros sobre o assunto, desenvolvi ideias sobre reencarnação e evolução consciencial. Aos 15, li um livro sobre projeciologia e tive uma experiência fora do corpo. Porém, não dei continuidade a esses estudos. Qual a explicação para o precoce interesse e noção desse assunto? Intermissivismo. É o curso intermissivo. Vê se você pesquisa o que é, faz um teste se você é intermissivista ou não. Está na cara. Ele tem 31 anos atualmente. Tenho aplicado constantemente a técnica do arco voltaico em mim mesmo. Com isso, melhorou muito minha ortopensalidade. Tenho conseguido não pensar mal dos outros, mesmo das pessoas mais anticosmoéticas e autocorruptas do convívio diário. Estou me habituando a ver esse mal sem aumentá-lo, o que nem sempre é fácil. Qual seria outra ferramenta, além do EV, para dinamizar esse processo? Olha, você agora seria bom pensar no processo da TENEPS. Né? Se você já está com a vida mais organizada, pensa bem na TENEPS. Olha o manual da TENEPS. Eu não sei, mas eu tenho a impressão que o nome desse nosso amigo, será que é o irmão? É o irmão da pessoa que eu penso que é? Ah, Ana Paula. A do Rio. Pode ser que seja. Eu só te pergunto, você tem um irmão? Quando você escrever, você responde aí quem que é. De vez em quando ele diz que eu quero saber se eu conheço a pessoa. Conheci a Conscienciologia em 2002. Desde então, comecei as minhas reciclagens conscienciais. Nesse momento, passo por uma etapa de realinhamento da minha PROEX e reciclagem grupo kármica, com reconhecimento da interprisão com minha família genitora. Sinto que alguns não esclarecimentos que fiz foram recebidos como sendo mal agradecidos e impulsionadores para agilizar uma interprisão mais forte. Sinto que não será fácil sair dessa condição sem rompimento. Qual a melhor forma de sair da interprisão grupo kármica sem deixar ressentimentos em ambas as partes? O melhor jeito é o seguinte: dê tudo aquilo que o povo gosta, que eles pedem. Dê presente para esse povo. Faça assistência para eles. Aí ninguém pode reclamar de você. Gente, nós temos aqui curso acoplamentário. Então, é o acoplamentário 2011. É a programação toda aqui, também com o álbum de família, sabe, daqueles que vão dar as aulas. Se alguém quiser ver, nós agora isso aqui está classificado. Pode ver e passar por aí para a turma ver. Está muito bem feito isso aí. Agora, eu queria falar para vocês que hoje é o dia de vocês, se vocês não sabem. Eu sempre elegi esse dia como sendo de vocês. Vocês sabem por quê, né? Sabe por quê, não? Não é porque acabou, não é porque a Dilma foi eleita, não é porque acabou a eleição ontem, não é nada disso. Hoje é o dia de vocês, é o dia de todos os santos. Agora, fala em santo, eu queria dizer para vocês que a turma estava conversando aí, agora mudou o governo. Rei posto, rainha posta, não é isso? Rei morto, o rei retirado, rainha empossada, não é isso? Então ela vai ser empossada. Agora, o que eu quero perguntar é o seguinte: algumas pessoas que eu conheço e conheci saíram do Brasil. Olavo de Carvalho, por exemplo, que era o cara que escrevia muito aí, foi embora. O Diogo Mainardi já está fora do Brasil. Quem é o próximo agora? É o Reinaldo Azevedo? Eu só deixo a pergunta do ar para vocês. Sei lá, né? Vamos ver o que acontece. Agora, ela que era guerrilheira até ontem, agora não é mais. Ela é a nossa presidente. De modo que é preciso ver o que ela vai fazer com isso. Estamos aí, né? A nossa condição de súditos, como cidadãos, né? Estamos de olho para ver o que vai dar. Né? E a vida continua. Valdo,
Eu estava ouvindo dos... Hoje a gente já pode falar dessas coisas, falar da política. Acabou a eleição. Os analistas políticos ontem, eu estava ouvindo muito, que nunca se viu usar a máquina do Estado, inclusive Petrobras, empresas estatais. Sim, mas isso eu acho a eleição pequeno. é totalmente isso aí foi legal. só a compra de eleitores. É mas muito agora, legal o que a isso. turma está desconfiada, e amigos meus do exterior já falaram, é que eles não confiam nas urnas brasileiras. Também Então, se essas urnas foram manipuladas, a estatística diz tudo aí é furado. Isso aí explica certas coisas do resultado dessa eleição. Alguns lugares, por exemplo, lá, é esquisito que ela ganhou, assim, na hora, é muito esquisito. Outra coisa, você que conhece bem máquina e computação, é fácil ou não é fácil manipular isso tudo? Por que os americanos não admitem esse processo de eleição eletrônica? Outra coisa, por que é que no Brasil se fica falando que a eleição mais avançada que tem é eletrônica, porque é feita no Brasil, tal, que nem os americanos não tem parte nenhuma. Eu acho que nós estamos bobeando nisso, tem que voltar para o papel. Eu gosto de ver o negócio escrito, é igual aqui, assinado, tudo, a gente vê quem é, olha a cara. Pois é, não, desde que haja o processo, vamos dizer, palpável, concreto. Esse negócio, eu já falei para vocês, eu não admito nada que seja virtual. Tudo para mim, isso não é realidade, é irrealidade virtual. Você faz o que quer virtualmente, você não vai. De modo que essa é mais uma eleição que eu, desconfiado que eu nasci em Minas Gerais, eu acho isso que é o aspecto mais sério. Agora, é lógico, eles usaram toda a máquina do Estado no Brasil, em toda a história, nunca nesse mundo e na história do Brasil. Os analistas falaram... Aconteceu, nunca foi tão manipulado igual agora. Os analistas falaram em outra coisa, que nunca se viu também tanta manipulação em geral, né? Em geral. Outra coisa, vamos ver agora a imprensa. Vamos ver agora se vão fechar o meu online. Você já pensou? Daqui a pouco eles vão entrar no online. Eu já falei que eu não acredito em verdade, não admito verdade virtual. Online a pessoa escuta, ela vê, depois ela vem aqui e constata. Ultrapassa o processo. E as pesquisas de opinião também sob suspeita, segundo os analistas, não sou eu que estou falando. Vamos ver agora a imprensa. Vamos ver o que vai dar com a imprensa. O próximo agora, vamos ver o Reinaldo Azevedo. O que vai dar, não é isso? Tem outros junto com ele, o Noblar, né? O Josias, né? São repórteres, são jornalistas, são cronistas. Agora dizem que o Franklin Martins não vai continuar como ministro. Eles forjaram também as metas que alcançaram economicamente, porque se foi manipulado, emprestou dinheiro para a Petrobras, depende dessa, voltou de novo e depois foi calculado como crédito. Aí é tudo manipulado. Agora o próximo governo vai se danar, porque é uma coisa que não existe. Não é fácil, não. É muita coisa. Nós estamos vivendo uma época dos mágicos. Mandrake, o mágico, ele está com a equipe toda aí funcionando atualmente. Agora, tem também uma turma que trabalhava para fazer espada. A turma da forja. É muita coisa forjada. Isso deve ser esse povo que fazia espada. Da bigode. Acertando o metal para fazer a espada. Tudo forjado. De modo que vamos ver o que vem por aí. Vamos ver o que é que o Brasil precisa dessas Conselhos. É isso? Riva Helbeck. Valdir, o que você acha que pode acontecer no governo dela, de real? Eu não acho nada. Eu só faço experiência. Esse negócio de achismo não é comigo. Eu faço experiência.
Minha experiência, por exemplo, é o que eu estou falando. O meu amigo Olavo de Carvalho foi embora. O Diogo Mainardi, que vocês conhecem aí, também foi embora. Quem é o próximo? Já teve uma época que eles começaram a falar isso, depois falaram, o último a sair, desliga a luz do aeroporto. O aeroporto aí já está manipulado também, está cheio de problemas. Hoje nem isso pode falar mais. Valdo, mas você tinha falado antes de começar, que você comparou muito com a época do Jean Goulart. Né? Não. Está aparecendo, agora só falta aparecer aquelas coisas lá, por exemplo, o homem lá, dos marinheiros, aquele que militou com os marinheiros, tudo é lá da nossa época. Como é que fica isso? Vamos ver o que dá, né? Mas ela teria sustentação também do sistema para radicalizar também demais? Acho que não tem, eu acho. Não sei. Parece, mas alguma... Ela, por exemplo, vai deixar o MST deitar e rolar, outras coisas mais, movimentos populares. Vamos ver, né, o que está, né? Agora, nós somos da galera, vamos verificar o que é que tem dentro do picadeiro. Os artistas vão aparecer no picadeiro, vamos ver o que vai dar. Eu já vi aí que o primeiro país que ela vai visitar vai ser a terra dela, né? A Bulgária, né? É isso? Agora, tem gente que acha que ela é búlgara, que ela não é brasileira. Essa conversa por aí. É que tem tanta conversa, né? Agora, de qualquer maneira, eu mando minhas energias positivas, porque é a presidente da República agora. Tem que ver o que vai dar, que ela tenha bastante inspiração. Pois é, a primeira mulher. Agora, o melhor da história é a Cristina Kirchner. Quando, olha, bem-vinda ao clube dos gêneros. Quer dizer, as mulheres líderes, né? Mas é que esse clube tem gente muito esquisita. Uma boa era Margaret Thatcher. A outra foi colega dela lá na Argentina. É terrível. Não, a outra. A outra era terrível. Vocês sabem, né? A outra presidente que entrou lá. Não era fácil. Foi a pior desse mulherio todo internacional, foi a pior dela. O Valdo, você está... Como é que chama a sua amiga lá? Isabelita Peirão. Essa aqui é o negócio. Mas olha, o que você acha? Eu estou falando alguma bobagem? Você está de acordo? Você na condição de elevado e nobre cidadão portenho? Alô? Sim. Que a outra tinha sido terrível, não tenho dúvida. Mas são duas pessoas totalmente diferentes, com duas preparações totalmente diferentes. Não. A experiência política e de condução que tem Cristina Kirchner, a outra nem sequer tinha começado. A outra realmente foi presidenta simplesmente pelo fato de ser a esposa do Perón. Você, na condição de alto cidadão argentino aqui conosco, o que você acha que vai acontecer agora que o Kirchner foi embora? Tem duas coisas que são totalmente diferentes. Uma é a questão da governabilidade do país. E a outra é a questão interna do peronismo. São duas questões totalmente diferentes. A questão do país, segundo como eles está agora, não tem nenhum problema. Ou seja, o ano que está ficando de mandato, acho que não vai ter nenhum tipo de problema, porque a economia não tem problema, as questões sociais também não tem problema. Agora, a situação interna dentro do Partido Justicialista, onde Kirchner era o presidente, essa aí é outra história. Aí não se sabe como vai ser agora a nova diagramentação de forças. Um novo diagrama de forças interno dentro do próprio peronismo. Que ela possa assumir a condição política do justicialismo é uma coisa que está por se ver. Vamos ver se ela é descamisada.
Esse aqui é o caminho. São os descaliçá-los. Tenho tido uma experiência que vem se repetindo cada vez mais. Acontece ao acordar, iniciando-se no estado hipnagógico e prolonga-se mesmo quando instala-se a vigília física. Meus pensamentos parecem ter forma e massa em minha mente. Posso vê-los e agora também têm cores. Se o que estou pensando está meio confuso, as formas dos pensamentos não se encaixam. São formas geométricas e parecem físicas dentro de mim. Escuta, você precisa de ler um capítulo do livro Projeciologia que chama Hipnagogia. Tudo isso são formas hipnagógicas. Você está dentro do processo, está falando estado hipnagógico, é justamente isso, isso é o normal, você está descrevendo o estado hipnagógico. Não é imaginação, o fenômeno aparece sem que eu esteja pensando nele. Hoje, ao mesmo tempo, senti estar preenchida de algo quase físico, suponho que seja ectoplasma. O que pode ser esse fenômeno? O que posso fazer para que seja explorado e utilizado da melhor maneira? Olha, a hora que você começar a ver a formação dessas formas, dentro do estado hipnagógico, você começa a pensar que você vai sair do seu corpo, da sua cama, e vai ver aquilo que está lá. Se você insistir muito, vai chegar um dia que quando você vê, você está em outro lugar, muito fora e bem longe do seu corpo. Então, ele pode permitir você se projetar, se exteriorizar do corpo. Depende, isso é o estado hipnagógico. E você pode entrar na projeção lúcida. A descoincidência começa a ser feita assim, por aquelas formações, as coisas que vão ocorrendo. Isso é um tipo de exteriorização da consciência. Pode me falar qual é a aplicabilidade em termos gerais da pré-cosmosvisão dentro da escala evolutiva das consciências? É colocar a pessoa mais lúcida do nível evolutivo que ela está. Seja onde for. Se você pega lá, por exemplo, o índice lá, e a faixa, né? A tabela evolutiva, olha bem em você qual é o próximo passo que tem. A pré-cosmovisão amplia esse processo para você. Observa bem, em qualquer situação. Por exemplo, um tenepsista, ele vai começar a ter uma cosmovisão do que é que vai ser a OFIEX para ele. Agora, uma coisa séria. A pré-cosmovisão pode ajudar, ou ser ajudada demais, na hora que os amparadores veem o ambiente, para dar fenômeno de extrapolacionismo para a psique da pessoa. Então aí, ela dinamiza. Aquilo é uma propulsão, é um propulsor. Ajuda a pessoa mais rápido. E ela tem isso que nós estamos falando, o eixo da demanda do objetivo. Qual é o eixo da demanda do objetivo? Qual a linha que você vai seguir para atingir aquela meta? Isso aqui é muito importante, a pré-cosmovisão. O que é a pré-cosmovisão em linhas gerais, em linguagem clara? É você saber exatamente a anatomia da sua meta. Qual é o arcabouço do seu objetivo? Você já sabe o que você vai encontrar lá. Você já está naquele caminho. E você vai vivenciar aquela condição. Então, a pré-cosmovisão ajuda muito. Agora, o extrapolacionismo parapsíquico ajuda a pessoa a ampliar a pré-cosmovisão. E a pré-cosmovisão ajuda a pessoa a receber assistência dos amparadores com o fenômeno do extrapolacionismo. Então, vale a pena ponderar sobre isso aí. Professor Valdo, aqui no ar, na fatologia, o senhor poderia aprofundar a sutileza tornada óbvia? A sutileza tornada óbvia, a gente quer falar o seguinte: a hora que a pessoa começa a ter um problema que ela só pensava, ou uma coisa que está à distância, na hora que ela começa a ter uma visão melhor da situação, aquilo se aproxima dela. Ela entra logo em close, não fica, você está entendendo, noutra condição, muita distância. Então a realidade começa a chegar perto da pessoa. E a pessoa começa a vivenciar essa nova realidade. Isso é uma reciclagem dentro do processo. Então a cosmovisão é por aí. Então tudo aquilo que é sutil, que é diáfano,
é difícil de entender, que é materiológico, que você nem tinha capacidade de pensar numa coisa daquela, aquilo começa a ficar mais ou menos normal para você. Bem próximo de você. Há uma aproximação dessa realidade, isso muda. Mas precisa ter uma apreensão dessa Tudo tem que ter uma obviedade, né? apreensibilidade. Você tem que entender a explicitação desses fatos. Agora, isso tudo bem. E outra coisa, a hora que você começa a entender o pedacinho, é como se levantasse assim um pedaço. Daí a pouco você levanta tudo, você vê tudo que tem. Entende? Por isso que a pré-cosmovisão é muito importante. A maioria das pessoas são muito monovisuais. Elas vê tudo bonitinho, certinho. Às vezes vê até com muita correção, com muita nitidez, mas uma coisa específica, setorial, pontual, como o povo gosta de falar. Só aquele ponto. Mas ela não tem uma visão panorâmica, ampla do processo. Então, a pré-cosmovisão, a hora que a pessoa vê que isso existe e que ela é possível alcançar, que aquilo é suscetível dela dominar, tudo amplia. Aí ela entra na cosmofisiologia mesmo. Agora, a cosmovisão, ela é super necessária. Ela é inevitável, insubstituível. Ela não tem jeito. É preciso que a pessoa alcançar isso para a pessoa desenvolver o processo do parapsiquismo. Uma pessoa com parapsiquismo, se ela pensar pequeno, ela não desenvolve, aquilo não deslancha, fica menor. E outra coisa, tudo nosso já visa uma cosmovisão. Por exemplo, em vez de fazer tacom, a gente tem que fazer atalhos. Em vez de ter religião, o ideal é praticar a tenebris em favor dos outros. E por aí vai. Tudo tem uma cosmovisão já maior. Isso é devido ao curso intermissivo. De modo que os nossos níveis, vamos dizer, de princípios básicos de vivência aqui, são todos superiores à média. O processo de nós nos batermos para o princípio da descrença, para a pessoa fazer a experiência por si. O problema da pessoa é ter um código de ética, que é a cosmoética, para poder viver. Olha bem como é que isso é sério. Uma outra coisa, que tudo é importante para a pessoa se ela começar a pensar que ela é interdimensional ou multidimensional. Ela tem que trabalhar com o parapsiquismo. Então, a cosmovisão já está funcionando na nossa vida há muito tempo, a gente não percebe. Agora, o processo dessa pré-cosmovisão é dar à pessoa essa lucidez, ela se despertar, ela acordar para essa realidade. Entendeu, né? Obrigada. Sim. Gostaria que explicitasse mais os acrescentamentos diários construindo neomomentos pré-cosmovisiológicos. Na terceira linha, de baixo para cima, mais ou menos no começo, de fatologia. Os acrescentamentos diários construindo neomomentos pré-cosmovisiológicos. E se a gente prestar atenção, o que é que tem de novo nessas coisas nossas? Então isso é muito importante. Por exemplo, vamos pegar aqui. Eu já falei aqui, por exemplo, o eixo da demanda do objetivo. Muita gente aí, às vezes, nunca pensou nesse eixo. Isso é uma coisa nova. Então, veja, é um acrescentamento de hoje que pode construir outros momentos novos pré-cosmovisiológicos. Por exemplo, aqui tem, na interdisciplinologia, tem uma das linhas de conhecimento que eu chamo de sexiologia. Isso aí tem que estar, nunca pensou nisso. Que é o processo da pessoa fazer dissecção anatômica, profunda, nua e crua, das coisas, das vivências que ela tem. Isso é importantíssimo. Por isso que eu chamo aqui também, na taxologia eu chamo conjuntos de pequenas coisas no âmbito do atacadismo e do generalismo. Eu chamo árvore de Natal, bric-a-brac, calidoscópio, colagem, que é a fotomontagem, coletânea, estereograma, mistura, que é o vestido. Vestido já é comida. Mosaico, patchwork, que é a colcha de retalho. O popurrí, o puzzle, que é o quebra-cabeça. As quinquilharias, que é o lixão. Sopa, que é uma salada. Video wall,
Vídeo wall aí, ó, vocês pensam bem. Vídeo wall, uma parede de vidro, essa mexe até com você. E aí, ó, a panorâmica, um painel do vídeo. E depois, o vitral. Tudo isso são conjuntos de pequenas coisas. Presta atenção que vocês vão ver. O que é um vitral real? É pedaço de vidro colorido. O que é uma coxa de retalho? Pedaço de pano de diversas procedências e tipos, não é isso? Por aí vai. Mexido. É uma comida gostosa, desde que seja bem feita, tem que ter arroz no meio, quase sempre. Mas mexeu, misturou tudo. Quer dizer, comida de pobre. É a minha, na minha infância tinha muito mexido. Mosaico é um conjunto de pedras, granitos, cacos, quer dizer, uma cacaria, né? Cacaria. Aí então, tudo é isso. Colagem, é justamente isso também, ilustração, né? Conjunto. Bric-a-brac, é conjunto de bobajada, de tudo que você pensar, tudo que pensa. Árvore de Natal, você pendura lá o que você quiser. O que você ia falar? Arnaldo, página 1, na parafatologia, o último item dela. A base autocognitiva propicia as inspirações extrafísicas pro associação ideativa original. O que eu queria perguntar é o seguinte, pode ser também propicia, né? Em vez de propícia, mas propicia. Aquilo que você fala, se a pessoa já... Não, mas eu falei foi propícia. Não é para mudar, não. Não, porque são dois sentidos. Você pode, mas o propícia é que interessa. Que seriam os dois Tem sentidos. que ter a base autocognitiva propícia. Se ela não for propícia, não adianta nada. Esse de propiciar é essa que vai propiciar. Mas veja, a natureza da base é mais importante. Então, é essa que eu estou falando. O que você está falando não é não. Você está falando já é a realização depois, se a pessoa tem. Eu não. Eu quero chamar a atenção. Se ela tem, ela precisa ter isso, senão não resolve. porque eu pensei assim, ó, aquilo que você Tem uma comenta, opção de verbo nosso, você Até pode do- mudar, mas aqui o problema é propícia mesmo. Não, pode ser, com certeza. É que dá esses dois sentidos, né? Se eu quiser destacar um, Sim, porque você sim. sempre comenta Não há a dúvida, questão mas da o que pessoa. está aqui é isso. Por exemplo, se ela tem o poliglotismo, aquilo facilita também a pessoa Por isso, ter é uma certa predisposição. Então, Por isso que é propícia. propicia as Pois é, inspirações. Se a pessoa tem predispõe, geral. é a mesma coisa, predispõe, mas É. o que eu quero fazer é o seguinte, a pessoa tem que ter essa base autocognitiva. Esquecer o resto vem depois. Os verbos, as ações, elas são posteriores. Dando continuidade aqui, como ter cuidado para não misturar com misticismo? Porque aqui está bem claro Não, que misticismo, nós aqui Mas- já não precisamos mexer mais com isso, porque nós já temos tanta salvaguarda contra o misticismo. Nós somos contra a gurulatria, somos contra a religião, somos contra as seitas, somos contra o fanatismo, somos contra o dogma, somos contra a doutrinação. Se levar Sim, mais não, falar não, uma isso coisa, tá claro. não existe isso. Mas eu digo assim, no nosso dia a dia... Outra coisa, não admite nada do que eu estou falando. Faça a sua vivência. Banana para você e banana para mim. Fiz de pau. Sim, indiscutível. Só que no dia a dia... Não interessa o dia a dia. Isso pode ser o seu dia a dia. O dele não é, o dela não é, o meu não é, o dele não é. Eu não nego, exatamente isso. Porque eu vejo que a tendência, apesar de ter tudo isso teoricamente, e algumas vezes até na prática, mas a tendência, ainda vejo a tendência... A tendência é burra aí. Sim, Essa sim, tendência sim. tem que ser cortada. Eu já considero que isso está eliminado. A turma que nós estamos estudando aqui, o nível é outro. Isso já não é mais linha de conta. Isso não entra mais em linha de conta. Para nós aqui já era. Não acha, não? Eu falando desse assunto todo avançado aqui... Não, isso eu aí vejo não é muito lógico, mas eu não nego que às vezes... Eu não nego o povo que pergunta aqui, mas, por exemplo, para você aqui que me conhece, isso é bobagem. Essa tua pergunta, tudo certo. Você tem que explicar, mostrar. Mas para nós Eu ainda aqui, vejo que é bobagem. no dia a dia ainda Sim. vai, roda, ainda tem mais uma tendência... Não, mas isso ali que no- tem mais por aqui, são bilhões. Então, nesse E outra coisa, sentido. tem mais consciência do que consciência. É pior ainda.
Que apesar do conhecimento, na prática vai ver, o misticismo ainda acabou Por isso predominando. que nós somos uma micro-minoria minúscula. Nanotecnológica. Valdo, aqui. Você já tinha falado alguma coisa na definologia, na parte final, o eixo da demanda do objetivo, né? Você falou alguma coisa, você podia aprofundar, porque eu entendi uma coisa aqui, mas... O eixo da demanda é a diretriz que você tem que seguir. É essa diretriz que eu falo, que é a linha mestra da história, que a pessoa tem que levar a sua autopensionização para ficar com pensene linear, na reta. Então é justamente esse eixo da demanda. O eixo da demanda é você alcançar o objetivo com a linha reta. Javalínica. Você mostrou aqui, ó, marcou aqui e você atinge lá. Tá? Coisa muito séria. Seria uma demanda básica, aquela demanda principal é para atingir o objetivo, é isso, né? Eu quero falar para você lá que tem um nosso amigo de História em Quadrinho, que me encontrou lá em Uberaba, que é o Esbriça. Ele desenha extraordinariamente bem. Ele, inclusive, fez as ilustrações do livro com o Dr. Ivo Pitangui. Ele conhece tudo, é médico, e é desenhista também, igual vocês. E ele está querendo fazer publicação de certos livros. Tem livro dele que não vai dar para a gente publicar, porque nós não vamos publicar aqui gibi de faroeste, né? Não dá. Mas parece que tem outras coisas, de outros assuntos. Eu estou só te falando que depois eu quero falar também com o Pedro. Isso. Para vocês ficarem sabendo, o Esbriça. Tem os livros dele, História em Quadrinho, lá na Holoteca. É só você perguntar, o livro do Dr. Pitangui, junto com outro médico, que fez as ilustrações da cirurgia. E ele está cheio de vida, foi lá, me apresentou, mostrou a modelo. Ele atualmente, ele também é pintor. E já ganhou vários prêmios, inclusive fora do Brasil, com a pintura dele. Ele é fora de série. Legal. Ele deve entrar em contato aí com a gente, mas eu Vou desejaria conversar com o apresentar. Pedro já, né? Eu conheço o Esbriça há muito, sabe? Interessante. Ele é fora de série. Vamos entrar em Você há contato. de ver, ele que fez, como é que chama aquele? É o Bill Allen, é um negócio desse que é o herói do faroeste que ele fez. Tem a opção de gibis dele publicado. Agora, o dele é muito bem feitinho. Você viu, né? O desenho dele, isso é fora de série. E ele agora é pintor, ele resolveu ser pintor, está ganhando láureas, prêmios, tudo fora do Brasil. O homem é uma fera. Muito bom. Eu vi os dados dele, a láurea fora do Brasil. Vamos tentar entrar em contato, né? Pois é, não. E talvez ele vai aparecer aqui. Ele falou que estava querendo vir aqui, que não deu tempo. Possivelmente ele vai aparecer aqui. A senhora com quem ele casou, a mulher dele hoje, era modelo. E é modelo dele uma moça toda bonita, modelo, que é modelo das pinturas dele. Agora ele fez uma porção de natureza morta, uma beleza a natureza morta dele. Você vê a natureza morta viva. Você está entendendo? As frutas dele. O homem é uma fera, sabe? Ele também sabe usar todas as técnicas, né? A tecnologia toda de vocês aí, mais alguma coisa, eu não sei o quê. Tem coisa dele que eu não sei como é que faz. Mas fala. Página 2, aqui na teoriologia. Você pode explicar qual é essa teoria? A teoria da equivalência das condições. Eu acho que aí seria bom era a Rosa falar sobre isso. Teoria da equivalência das condições. É um processo que eu acho que é com você. Ai, caramba. Bom, equivalência das condições. Das condições. Você pode ter essa equivalência? Ela vai te dar toda a definição só por dedução matemática. Não, é porque a equivalência vai depender do objeto que você está trabalhando, né? Pode ser como que eu vou dizer, por significado, pode ser por tamanho, pode ser por massa, mas assim, tem que uma coisa substituir a outra de uma maneira que o resultado seja o mesmo, equivalência, equipotência.
Então, a teoria da equivalência de condições. Então, você tem Então, por exemplo, você tem uma visão aqui, você tem uma visão lá, na hora da interpretação tem que ter uma equivalência nisso. Você não pode desmerecer nem aqui nem lá. Essa que é a teoria da equivalência então, das assim, condições. Na hora que as condições têm que ser... Então, por exemplo, uma das coisas que se aplica isso aqui é a técnica da ciência convencional para fazer uma pesquisa. Se você colocar tudo nas mesmas condições... É a decisão das variáveis na modelagem do problema. Você tem que fazer de tal forma que possa ser equivalente. O caso é esse. Você entendeu aí? Aconteceu um fato curioso nesses dias sem tertúlia. Eu fiquei claramente assediado e mesmo fazendo EV foi difícil anular. Fiquei bem cansado e com o humor alterado. Será que isso tem lógica ou será que foi coincidência? Olha, o melhor é você anotar isso aí e vão ver daqui para frente. Agora, só vai ter uma dificuldade. Não vai ter ausência de tertúlia, então como é que vai fazer, né? Pelo menos eu estou aqui. 4 dias assim vai ser difícil de não ter tertúlia daqui para frente. Eu mesmo me despedi deles lá, falei assim, até noutra vida, ou na intermissão, ou qualquer coisa. Nas quebradas da evolução. Vi um vídeo da década de 90 em que o professor, no Domingão do Faustão, se dispunha a servir de cobaia no experimento em que o professor, por meio da pangrafia, faria 3 precognições a se verificar dentro de um período de 6 meses. O que aconteceu? Tal experimento chegou a se dar? Não, eles não toparam, ficaram com medo. Eles não toparam fazer o negócio. Agora eu sabia que não ia topar, porque o meu negócio era tudo preto, branco. Em televisão eles não gostam disso, né? O negócio é mais difícil. Eu só sei que eu apresentei foi um verdadeiro projeto, com todos os dados, mas eles deram conta. Agora, na ocasião, a gente ia entrar para fazer uma previsão técnica do assunto. Quando era católico e estava na igreja, sentia um mal-estar muito forte. Parecia que ia desmaiar. Ao sair, tudo passava e nunca sentia em outros locais. Isso acontecia desde que era pequena. Com o passar do tempo, precisava sentir no fundo da igreja, sentar no fundo da igreja, e por vezes tinha que me sentar devido ao mal-estar. Quando saí do catolicismo, conheci o espiritismo, nunca mais tive essa sensação. No centro espírita, nunca senti isso, me sentia muito bem. Depois de anos, voltei a sentir novamente a mesma coisa, e isso ocorreu no início do ECP3. Achei muito estranho, não acredito que tenha base física. Tem o parapsiquismo um pouco desenvolvido. O que pode ser isso? Assédio, bem claro. Está na cara. O negócio todo é por aí. Você quer falar alguma coisa, cara? CPT? Não precisa, não. Agora, observa que isso pode ocorrer em outros lugares, não é só aí. Isso que aconteceu com você, por exemplo, você assistir um filme, é um dos lugares sérios que tem. Uma pessoa que vai, por exemplo, a alguma casa noturna, às vezes acontece isso tudo aí. Valdo, na segunda linha da fatologia, tem o exame inicial das realidades banais. Aqui você quis dizer que esse banal, ele pode deixar de ser banal, é isso? Não, o problema é ver, é interpretar se aquilo é banal ou não. Ontem, por exemplo, na minha palestra, eu falei um assunto sobre isso, as coisas banais. Eu estava explicando o seguinte, a gente tem que começar a se organizar fazendo abordagens técnicas. Então, são pesquisas e investigações. Então, por exemplo, aquilo que eu já falei aqui uma vez aí. Você, por exemplo, você vai dormir. Então, você dorme, depois do 3º, 4º sono, etc., você vai levantar. Na hora que você vai levantar. Então, o que acontece? Entre você deixar o leito, ficar sentado na cama, até ir ao banheiro. E o que acontece no banheiro até você voltar? Na hora que você está acordando e levantando. Então eu falei assim, isso tudo parece banal, mas não é. A gente tem que começar a estudar que a maioria tem problema com esse processo, de saber como é que é. Agora, com isso, o que se passa? Isso é o exame inicial das realidades banais. Você quer coisa mais banal do que você levantar, colocar seus pés no chinelo, ir até o banheiro para atender, por exemplo, o número 1.
Você está entendendo? Depois você vai, às vezes, lavar o rosto ou qualquer coisa. Vai tirar o pijama e pôr a roupa. Alguma coisa nesse sentido. É uma coisa banal. Que você, praticamente, você é obrigado, meu Deus, seu nariz, obrigado a fazer isso quase todo dia ou todo dia. Então, como é que fica? Então, vamos voltar agora. Como é que está aqui? O exame inicial das realidades banais. Esse aí eu estou dando um bom exemplo para a gente estudar o que é realidade banal. Um exemplo... Agora, ontem eu falei assim, olha, muitos de vocês estão pensando que isso tudo é banal, está tudo certo. Se você for colocar no papel todos os procedimentos técnicos que você fez, começa. Fiquei sentado na cama. Se é homem, tem que perguntar, o pijama está amarrado ou acertado, porque senão você vai ficar sem pijama. Entende? Então tem que ver. Depois, você vai colocar... Você vai colocar o chinelo. Os chinelos estão aonde? Estão certos? Estão tudo certinho? Depois você vai andar. E por aí vai. Agora, você anota isso tudo. Vamos ver o que você está fazendo de errado. Então, ontem, por exemplo, eu estava falando, a pessoa chega no banheiro, lavou as mãos ou qualquer coisa, enxugou, etc. E jogou a toalha em qualquer lugar. Você fez isso? A toalha tem um lugar para colocar em banheiro. No meu banheiro é assim, não sei no de vocês. Mas no meu é assim, não sei da pessoa que está perguntando. Então começa por aí. Como é que é? Tem lugar para toalha? Seu banheiro? E por aí vai. Aí, por exemplo, eu posso agora começar a colocar detalhes de tudo quanto é jeito. Aí você fala assim, não, com esse calor eu vou tomar um banho. Aí você entra no banheiro. O seu banheiro tem lugar de colocar a perna, o pé, para você enxugar a perna ou ensaboar a perna? O meu tem. Não sei se o seu tem. Os hotéis que nós tivemos aí esses dias não tinha. E por sinal, tinha um hotel lá, um quarto que eles foram, que o próprio box é para deficiente físico e inundou o quarto. Mas essa... Aí das quebradas da vida. Nós tivemos em vários lugares, né? Esse sinergismo do banal, ele tem um sinergismo com as realidades maiores. Ele está em todas. Também isso? Ele está em todas. Também em todas. Agora, o que eu quero é o seguinte, o exame inicial das realidades banais. Então, ontem eu estava perguntando, eu garanto, tem muitos aqui, tinha 320 pessoas lá, que muitos aqui, se for fazer esse exame com detalhes, eles vão ver que tem lacuna. Tem besteira que a pessoa está fazendo. Tem bobagem que ela pode se aperfeiçoar. É aí que começa o processo para melhorar. É na coisa banal de todo dia. Como uma pessoa vai querer ter linearidade pensênica se ela não é capaz de fazer uma coisa dessa e estudar com detalhes uma pesquisa de ir ao banheiro? Eu acho que eu escolhi de acordo esse exemplo. Porque aquilo tem repercussão com tudo, né? Pois é, tem que ver. Agora aqui. Até que ponto a holomnemônica ajuda ou interfere na cosmovisão? É lógico que ela ajuda, mas, por exemplo, se a pessoa tem muita lucidez e ela tem já um certo discernimento, ela sabe julgar o processo que já passou com aquilo que está acontecendo. Quando isso ocorrer, a pessoa, o que vai acontecer? Ela vai ampliar a cosmovisão. Isso, então, ajuda demais o problema de uma visão maior das coisas. Olha bem que isso vale a pena. Agora, é preciso de ter discernimento para fazer a triagem dos fatos, examinar os fatos como é que são. Meu pai é um dos dirigentes de um centro espírita aqui em Porto Alegre. Contudo, ele tem sua mente aberta para algumas ideias da projeciologia e da conscienciologia. Tenho passado para ele muitas práticas da conscienciologia, como o arco voltaico, por exemplo. E ele tem levado para o seu centro espírita, onde elas são aceitas com um pouco de estranheza. Tal conhecimento já fez ele refletir sobre não registrar o centro espírita na Federação Espírita, pois o Estatuto da Federação não permite uma cosmovisão, o que, consequente, ele não poderia levar para essas novas práticas. O que o senhor acha disso?
Devo continuar nessa empreitada? Posso considerar tal situação sendo Tales? É Tales, mas o problema é o seguinte, esse negócio de ficar centro espírita em Porto Alegre, o espiritismo lá é de papo amarelo, eles exigem tudo. Tudo é dentro da federação, uma das federações mais antigas e sérias que tem no Brasil, Federação Espírita. Tudo deles é matemático e segue o conceito federativo. De modo que o melhor é o seguinte, se ele está muito interessado nisso, é deixar o centro espírita. E se for fazer, não dá. Agora, se ele vai continuar no centro espírita, é melhor não registrar nada. Ficar livre disso, desimpedido. Aqui quando o senhor fala na ciclologia, na página 2, o senhor comenta o ciclo análise e síntese. Quando a gente fala de pré-cosmovisão, a gente está mais próximo da análise ou da síntese. Nesse caso, acho que é da análise mesmo, né? Pré-análise ou pré-cosmovisão. Isso aí depende do momento que você está fazendo a investigação. Entende? Veja bem, análise é uma coisa que você está analisando. Se você está começando, seja o que for, é na hora que você está fazendo. Agora, se chegou a uma condição ou uma conclusão sobre a pré-cosmovisão, aí você já está fazendo uma síntese já do mesmo problema. Agora, vamos pensar. Mesmo a pré-cosmovisão é ainda uma análise da visão propriamente dita. É assim que a gente tem que estudar o negócio. Agora, o que se passa? Tudo é um ciclo. Entende? Então, nós podemos, só para te ajudar, eu vou te falar do primeiro ciclo que está aqui e ler para você. O ciclo pré-cosmovisão, cosmovisão. Então, veja, depois do ciclo análise-síntese, pense nisso. Você está estudando primeiro a pré-cosmovisão. Depois você tem que estudar a cosmovisão propriamente dita. Porque a partir dessa análise mais profunda que você faz, até mesmo aqui que o senhor coloca na busca por neotecnologias, a exaustividade, o detalhismo, parece que está muito focado nessa visão analítica, de análise, né? De entrar a fundo mesmo no processo. Né? É isso aí. De analisar profundamente. É por aí. Na definologia ficou uma dúvida. Como analisar e examinar com acurácia os fatos antes de utilizar técnica pesquisística ou investigações racionais? Que ferramentas utilizar, então, nesse processo anterior? Não, o problema é que nós temos, quantas técnicas tem atualmente? Nem eu sei. São centenas que nós já estamos, já tudo publicado por aí, é só pegar e ver. Agora, o problema é o seguinte, olha bem o tanto de verbo que eu usei, para a pessoa entender, para não ter isso. Presta atenção, analisar, avaliar, examinar, interpretar, julgar, com acurácia a realidade. O aperitivo intelectual só já tem muito disso aí. Tem uma série de verbetes que explica isso tudo. Pega os verbetes e olha lá que tem tudo. O mal-estar que sentia é normal, que seja assédio, mas minha dúvida é, por que isso ocorria na Igreja Católica e não no Centro Espírita? E voltou a ocorrer no SCP-3. Que tipo de assédio pode ser? De base religiosa? Está na cara, né? Está na cara, não precisa explicar. Of course, sure, indeed. Tudo aceita. Poderia explicitar em efeitologia o efeito multiplicador das pesquisas antecipadas. O caso todo é o seguinte, a hora que a gente faz pesquisas, você deve guardar aquilo tudo e ver o que se passa. Isso tudo vai enriquecer as suas abordagens de investigações no futuro. De modo que, lá no fundo, toda pesquisa que você faz, ela pode multiplicar o seu discernimento, as suas conclusões, o seu conhecimento. De modo que o efeito multiplicador das pesquisas antecipadas é importantíssimo. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa agora sobre determinado assunto. A primeira pergunta que você deve fazer para você é o seguinte, eu já estudei essa linha de conhecimento dessa pesquisa? O que é que eu fiz aí dentro? Não, aqui. Não, seja quando for, não interessa. Mas o ideal é nessa vida. Eu já estudei alguma coisa nessa linha? O cara vai fazer uma pesquisa sobre música.
Como é que é? Ele é calouro ou é veterano? Ele é jejuno ou é veterano? Já tem, assim, uma experiência do assunto. Isso aí é importantíssimo. Então, esse efeito, ele multiplica, entende, a condição de discernimento da pessoa pelas pesquisas antecipadas que ela fez. É um efeito, uma consequência, uma realidade vivenciada antes que vai ajudar no presente. Valdo, nessa questão da pré-cosmovisão, o que pode ser feito para não manifestar a apriorismose? Porque a pessoa pode, na pré, deixar a apriorismose ela manifestar. vê qualquer coisa. A apriorismose, ela aparece, por incrível que pareça, sempre através de uma emoção maior. Pode olhar. Não é só por causa da pessoa que pensa. A maioria, o fator determinante é o processo de emoção. Então, por exemplo, ela vai fazer uma pesquisa, encontra determinado tropeço, e aquilo dá um medo nela, isso aí é apriorismose. É preciso ver por quê. E às vezes o processo é dela. Dá um receio, uma dúvida, ela titubeia, ela hesita, há um dilema. Tem boi na linha. Precisa examinar por quê. Paixão, uma tendência, uma lembrança. Esse negócio de lembrança, por exemplo, a memória, ela é cheia de armadilha. Uma pessoa, por exemplo, ela está na rua toda alegre. Passa uma pessoa, às vezes, com um certo determinado perfume, que a pessoa há muitos anos não sentia. Ela sente, começa a lembrar do negócio, aquilo perturba ela totalmente, ela perde o humor na hora. Eu já vi isso acontecer com mais de uma pessoa. Então, como é que fica isso? Isso é a apriorismose. O perfume determina esse retrocesso mnemônico. Você está entendendo como é que é? A situação que vem ali. Aquilo desencadeia uma série de reações pessoais. Então, mas o que a pessoa pode fazer como prevenção? Porque às vezes ela nem se dá conta disso. A prevenção, a primeira coisa que tem, ela se prevenir contra o egão, contra ela mesma. Ver as bobagens que ela tem, a tendência que ela tem. Por exemplo, ela vai se predispor a fazer uma pesquisa. Esqueça o mundo. Sintonize, ou concentre, ou coloque o megafoco naquele ponto. E não saia daquilo. Então o processo é a direção megafocal permanente. Ficar com aquilo. Isso aqui é o melhor que a pessoa faz. Agora, qualquer outro pensamento, se ela, por exemplo, está lá, e às vezes ela não quer perder o pensamento. A situação é muito importante. Eu posso pensar nisso, então eu vou pensar depois. Anota no papel, põe no bolso e esquece. Vamos seguir. Mas não fique imperturbável. O negócio é ali. Entende? Esse é o caminho. Eu vivo escrevendo as coisas. Eu viajei, cheguei, tem 4 dias. Deixa eu ver quantas coisas tem. 3, 6, tem 9 coisas aqui. São todas providências para fazer. Uma eu já fiz. Sabe? Agora, tudo tem sua razão aqui. Não tem jeito de fugir. Algumas coisas eu posso fazer nos próximos dias agora. É o jeito. É a vida. Agora, eu não me distraio com as coisas. Já trabalhei essa noite. Sou verbete, as coisas todas. Já acertei minhas coisas todas. Minha maleta, valise e a minha mala, tudo arrumado na hora, sem problema. Já trouxe as coisas que era do tertuliário, já distribuí meus processos do escritório. Administrativo. Tudo alto nível, sem problema. Você fez essa viagem lá, o principal objetivo era o jubileu, né? E você reencontrou lá com pelo menos 12 amigos e tal. O que você, agora voltando e tal, o que você avalia? A coisa mais importante que aconteceu foi a aparição daquele rapaz no fim da minha palestra. Ele chegou para mim e falou assim: eu sou o Lenine, o companheiro seu no ginásio, no colégio do Triângulo Mineiro. Eu virei para ele e falei assim: vira o rosto, deixa eu ver seu perfil. Aí eu olhei e falei assim: você é o Lenine. Faz 65 anos que eu tinha visto o cara. Lembrei do perfil dele na hora. Você sabe que velho, as lembranças antigas ficam igual de criança, né? Você lembra tudo. Eu lembro, não, Lenine, eu lembro de você por causa do seu perfil, que você era tudo cortado. E Lenine, naquela época, os comunistas estavam tudo agitados lá, 1945. Olha aí na história que tinha em 45, o fim da guerra, aquele negócio, naquele período.
Eu fui colega dele no ginásio mesmo. Agora, ele está na idade dele, né? A pele já marcada, mas está firme, lúcido. Agora, o perfil está lá, bonitinho. Até o tupete dele ainda tem, até hoje. Agora, gente, ele lembrou direitinho. Faz 65 anos que eu encontrei com o Neném. Eu sou 1 ou 2 anos mais velho que ele. A coisa esquisita, né? Agora, os meus colegas, eu gostei de ver a turma, gostei muito de ver a minha colega, que só teve uma colega que se formou comigo. Agora, eles me falaram que 17 deles já dessomaram. Nós éramos mais ou menos 49 pessoas. Agora, apareceu lá mais ou menos 12, né? Não passou disso. 11, uma dúzia, né? Hein? Foi 10, né? Você contou, eu estava no meio? Pois é, por isso que eu falei que era 11. Eu também sou, né? Encontrei comigo, em outra condição. Né? Agora, o processo todo é o seguinte, esse negócio de jubileu, você vê o problema da reencarnação. É como se eu fosse uma consciência, está visitando aonde eu morei durante 22 anos, Uberaba, a situação toda. Agora, Uberaba está firme, o povo tudo lá, tem umas casas muito bonitas, a própria Graça falou, hoje tem umas casas bonitas aqui. Não, Uberaba sempre teve casa muito bonita. Pois é, comigo 12, por isso que eu falei, uma dúzia comigo. Eu fui lá para completar a dúzia. Mas extrafisicamente, assim, agora, qual que é o ponto? Você fez a conexão com ele? Não, eu fiz a conexão, a gente deu também os livros lá para saber o que ele está fazendo. Tem alguns que já seguem as minhas coisas, alguns falaram que me viram até na televisão, outros viram aqui a tertúlia, por incrível que pareça. Tem cara que eu nunca mais vi fazer 50 anos. Ele falou, não, você lembra que uma vez foi o fulano e você mandou os livros para mim? Pois é, me roubaram os livros. Daqui a pouco chegou outro e falou, pois é, meus livros também me roubaram. Aí chegou o outro, meu livro também. Teve 3 que falaram que eles roubaram os livros. Quer dizer, meus livros estão sendo roubados como nunca. Isso já acontecia antes. Pois é, a da Wanda foi projeciologia. Qual dos outros? O do nosso amigo lá, o italiano, também eu acho que foi projeciologia. Mas ele foi um parente. O parente que levou, ele ficou sabendo quem. Professor Valdo. Está muito interessado nas minhas coisas. Ele falou que eu segue tudo. Ele vê a ser tudo. Qual foi a repercussão que teve a entrega da enciclopédia para os seus colegas? Não tem nada demais. Não? Tem um dos meus colegas que me deu um livro. Eu vou trazer aqui qualquer hora também, está lá separado, que eu vou mostrar para vocês o livro que ele me deu. Ele escreveu um livro sobre história. Entra cristianismo no meio, uma opção de coisa. Mas está lá o livro. É colega meu. Mostrou. Agora, você pode falar também lá do comissário de bordo no voo, que te abordou lá? O comissário é o seguinte, nós estávamos no avião, a hora que vem o homem insiste comigo, o senhor não quer água? Eu disse, não, obrigado, eu tenho. Mas aquilo eu vi, você está querendo, está na cara que já me viu em algum lugar. Aí ele chega e conversa, depois não aguentou, né? A hora que o negócio ficou mais calmo e tal, ele chega e fala assim, vem cá, mas o senhor é aqui da projeciologia, não é? Pois é, não sei o quê. Aí começou. Mas olha, essa turma que viaja, a maioria me conhece. Tinha lugar, a Varig, por exemplo, eu viajava tanto que eu já entrava, por tudo me conhecia. Sabe? Todo mundo. Às vezes até o piloto, o povo todo. Eu viajava demais, né? Isso é normal. Agora, de vez em quando tem, né? Um ou outro. Agora, por exemplo, na hora que nós estávamos no aeroporto, que chegou aquele senhor e pediu para tirar a fotografia comigo, e eu tirei com ele, você viu isso? Não. Em Curitiba, outra coisa, aí tinha uma outra pessoa que tinha barba igual essa. A Graça que me chamou a atenção, olha lá. Eu disse, fui lá, está mal assistido, tem alguma coisa. Aí o cara chegou, tirou fotografia minha. Não quis tirar eu com ele, não. Ele queria só a foto. Chegou lá e pediu para tirar a fotografia do tal homem. Foi. Aí, a hora que sai, que eles chamam, e o homem vai embora, e o fotógrafo também, pegaram uma consciência do céu perto de mim, a gente julgou a energia com calma, e eles levaram. Estava com o homem da barba.
E eu tinha falado com a Graça, mas aí está mal assistido. Agora, isso tudo é dentro do aeroporto, com a maior naturalidade, sem problema nenhum. É a vida, né? Faz parte, né, do serviço. O que vai fazer? Assistência. Por isso que eu falo, a gente tem assistência o tempo todo. Professor Valdo, como que o professor observa o desenvolvimento da forma holopensênica da conscienciologia aqui nessa saída do professor, fazendo uma comparação do ambiente intrafísico para os trabalhos parapsíquicos do professor e até intelectuais? Você está falando o que eu fazia lá há 50 anos, agora, o que eu faço aqui? Não, que o professor viaja pouco, não é? Então, não, agora eu não quero viajar nunca. Sim, mas o professor tem a possibilidade de fazer uma comparação do desenvolvimento da forma holopensênica da conscienciologia aqui em Foz do Iguaçu com outro ambiente. As minhas formas aqui são todas muito bem assentadas de acordo com o meu estilo, minha vivência, meu temperamento, minhas tendências. Você não pode comparar isso, nem você não pode comparar. Sua casa é o melhor lugar do mundo. É seu, é o holopensene seu. Aqui, por exemplo, não dá para comparar. Minhas coisas são tudo muito mais arrumadas do que todo mundo. Mesmo esses colegas meus lá, presta atenção. Você não acha que eu sou mais arrumado que esse povo todo? Você viu? No entanto, é gente muito boa, alto nível, gente que faz assistência esses anos todos. Tem gente ali que está trabalhando na medicina até hoje. São 50 anos de medicina. Não é fácil. Entende? Trabalhando, está ajudando os outros. Mas agora, em matéria de organização, está difícil pegar comigo. Tudo meu é estudado, tudo quanto é detalhe. Tudo eu passo o pente fino, eu pinteio com pente fino. Não é pente grosso, é pente fino. Então, é o que eu chamo de fazer dissecção. Sexiologia que eu estou falando aí. Então, não dá para comparar. Agora, por exemplo, você vai olhar o processo do ambiente. Por exemplo, uma das coisas que todo mundo viu, não foi só eu, em Uberaba, por exemplo, praticamente não tem ar-condicionado. Um calor que está para 40 graus, tudo quanto é lado. A sombra estava quente, está a 37 graus. Todo mundo está sentindo. A todo mundo assim. Nós fomos procurar, em Uberaba, por exemplo, um restaurante que tivesse ar-condicionado, ninguém achou. Meu filho procurou por todo lado, não achou nada. Agora, eu falei isso na palestra ontem à noite. Falei assim, olha, Uberaba precisa de ver que existe um troço chamado ar-condicionado, condicionador de ar. Está precisando. Muita gente vai morrer ali, aquele calor, aquilo faz mal. Agora, você sabe que a pessoa acostuma, né? Uberaba sempre foi quente mesmo, tem uma época. Agora, lá ontem estava muito quente, ontem principalmente, porque estava nesse início de tempestade. Você sabe como é que é. Quando está preparando a tempestade, há aquele processo. Aí aumenta o calor, o negócio é sério. O rebaixamento do problema da atmosfera está muito quente mesmo. Não estava fácil. Muito quente. Todo mundo está sentindo isso. Agora é necessário, né, ver esses detalhes assim. Minhas coisas são tudo de muito detalhe. O povo não olha muito detalhe. Eu sou detalhista. Dentro do processo de pesquisa. E outra coisa, não fica pensando que eu sou assim, que eu sou monk, tenho mania, ou tenho toque, ou qualquer coisa. Não é bem isso. O problema todo é o seguinte, se você se acostuma a olhar as coisas com mais detalhes, com mais minúcias, você está pesquisando o mundo todo. Tudo fica mais claro para você. Você quer entender e compreender e entrosar todos os fatos com outros fatos. A sua visão vai chegar nisso que nós estamos falando aqui, a cosvisão. É inevitável. Entende? E tudo você quer saber como é que é. Agora, tudo a gente tem que ver. Por exemplo, a sua aura, a hora que eu comecei a mexer aqui e responder, sua aura ampliou assim. É assim. A aura sua psicosfera. Agora, você sente a energia? Senti, eu comecei a enxergar tudo diferente. Pois é. Quando o professor iniciou. Até eu estava sentindo uma dificuldade. Agora você veja bem, ó, só o meu olho pensando daqui, para o seu daí, a minha psicosfera daqui, para a sua daí. A gente influi. Porque você sabe, energia não tem tempo nem espaço. Você supera isso tudo, você ultrapassa esse processo. Então tudo fica junto. A gente, por exemplo, a gente faz um arco voltaico perto da cabeça da pessoa. Muito bem, mas isso não quer dizer que seja necessário. Você pode fazer à distância. Mas agora é importante fazer junto por vários motivos.
Mas o mais importante é a psicologia da pessoa, a reação pessoal dela com o processo físico. Ela sentir, ela ver, ela participar da coisa. A natureza humana precisa disso. Então, isso tem valor, muito mais valor. Já dá uma abertura inicial, né, professor? Isso, muito maior. Para chegar aí, ó, a pré-cosmovisão. É baseado nisso. Tudo é um processo de análise, é a abordagem, a interpretação. Isso é que chama hermenêutica. Outra coisa é exegética. Estudo é investigação, é pesquisa. É o que nós precisamos na vida. Eu acho, por exemplo, que as crianças, desde pequenas, deviam falar para elas o que é pesquisa, o que é investigação, o que é análise, o que é abordagem, que é, dentro da metodologia, a metodologia da ciência. Quais são os macetes da metodologia da ciência? Crianças já deviam saber disso. Entende? É muito importante, eu acho. Não é só o computador, não. É mostrar para a criança o que ela pensa sobre isso. Oswaldo, queria saber, na tua opinião, se como nós estávamos perguntando, para você lidar, prevenir melhor essa condição de apriorismose, nessas condições, situações de alguma coisa, ainda mais da pré-cosmovisão, que é uma condição bem mental somática, né? Se você, mesmo dominando a energia, usando remédio, pela vontade, se você necessariamente passa pela contenção límbica e pela ativação cortical. Para consciência que eu estou falando, né? Se isso é condição sine qua non. Eu penso que cerebral, estou dizendo. Várias dessas condições, elas são inevitáveis e insubstituíveis. A primeira coisa é a concentração mental. Isso que eu perguntar. A segunda, a atenção. O parapsiquismo. A terceira é o início de uma definição ou de uma interpretação que vai dar uma conclusão temporária. Depois disso, a pessoa tem que pensar o que ela determinou. Então, ela decidiu e vai determinar, ela vai executar alguma coisa. Então, na questão da abordagem, isso tudo tem que ser ponderado. Todo tipo de pesquisa exige isso. Então, temos que pensar, você não tem onde tirar fora, julgar fora, esquecer uma condição. Sim, mas independente dos recursos que a pessoa estiver usando, isso que eu queria entender. A gente sempre depende de algum nível dessa contenção límbica, né? A parte do controle límbico e de uma ativação gradual maior, utilização mas o caso é o seguinte, a pessoa começa jejum, inexperiente. Com o passar do tempo, ela vai acumulando as vivências, isso melhora tudo. E outra coisa, começa a ter ideias novas. Aí ultrapassa o processo da visão, da pós-visão, de tudo isso. Tudo bem, mas sem saber, ela está controlando o cérebro melhor também. Agora, o problema é começar na estaca 0 quilômetro, pouco a pouco, dando os primeiros passos corretos. Escuta, você recebeu o filme aí que a gente falou? Recebi, mas eu preferi não passar no sábado, que tinha muita gente que estava ausente, você mesmo, né? A gente vai passar agora essa semana. No domingo. Qualquer coisa você traz o preço. Mas eu já assisti muito. Eu trabalho nesse cinema, né? Você sabe. Eu sou da turma da propaganda. Isso, eu sei. Estou lembrando da minha infância. Né? Vou lá com 10 anos. Comprei um monitor agora de 40 anos. Distribuí programa na rua. Ó, você não deve perder. Hoje é a sessão das moças. Uma beleza esse filme. Então me ajuda essa semana aí. Domingo às 8 horas, né? E eu já assisti. O filme é bom, meu. O filme é bom. O filme é bom mesmo. Eu falei. Agora, ó, existe só um porém dessa história. Eu falei que não tinha o filme, era mentira. Pelo seguinte, foi erro meu. Sabe por quê? Eu compro um monte de filme, tudo junto. Eu mesmo vou lá e seleciono, lá no shopping. Então eu comprei um monte de filme e deixei. Agora, estava passando na televisão, falei assim, engraçado, esse filme aí eu quero ver. Entende? Que é interessante. Aí eu fui ver o filme na televisão, por isso que eu cheguei aqui e falei, ó, vi um filme assim, assim. Aí eu fui olhar meus filmes, fui acertar, antes de fazer a viagem agora, fui olhar lá, está lá o filme. É certo, o Valdo está mais vivo do que eu pensei, o Valdo.
aquele Valdo anterior, é mais vivo do que esse de hoje. Que ele viu lá o filme que estava bom. Agora veja, eu não fiz conexão porque tinha um monte de filme que eu comprei tudo na hora. Você sabe, uma vez uma das viagens que eu fiz aqui, eu fui a Belo Horizonte, de uma tacada eu comprei no lugar 62 filmes. Eu trouxe uma mala cheia. Às vezes eu compro assim. Às vezes eu vou no shopping quando tem lançamentos, ou tem novidades, eu compro 10, 15, 20 de uma vez. Entende? E eu vou vendo aos poucos, por isso eu não sei que filme que é. Por isso que eu você sabe escolher e tem grana para comprar também. Outra coisa, esse aí é filme de R$ 7,99, tá? É, baratinho, né? Mas você sabe que eu compro esses filmes, né? Filme que já foi visto, que não sei o quê. Porque geralmente tem filme bom no meio. Eu pego emprestado mesmo. Porque... Mas eu comprei com o dinheiro que eu economizo, eu comprei um monitor de 40 polegadas lá para assistir filmes. O pessoal me manda filme de outros estados agora. Um monte de coisa. Você sabe que durante muitos anos, na década de 90, eu estava atrás de um monitor de 40 polegadas. Né? Aí a RCA fez um. Eu fui lá para ver o que era. Aí coloquei os negócios e não lia nada, estava tudo embaçado. Não, mas esse é bom. Eu pensei, as definições não prestam. Esse é bom, tá aí eu fui para ele assim, daqui uns 20 anos você vai ter com definição melhor. Quer dizer que já tem, ó, você já tem. De R$2.000 você pode comprar da Philips Ambilight de LED. Agora, ó, R$2.000. Tem uma conclusão que eu cheguei depois disso. O monitor depois de 21, 22 polegadas é bobagem. Não, monitor de parede que eu digo, não é? Não é mas o ideal é ficar com o monitor para eu trabalhar do jeito que eu tenho esse meu. No máximo é 21 polegadas. Porque senão exagera demais, você fica trabalhando com monstruosidade. Você trabalha de longe. Faraó de burro, não dá certo. Você trabalhar da poltrona, você não fica necessariamente colado, não. Pois é. O faraonismo deve ser evitado na questão das nossas pesquisas. Senão, em vez dá muita grandiosidade, isso é bom para ditador. Mas para a gente, para a pesquisa, não presta. Ditador é uma delícia, eles gostam. Mas para a gente, a grandiosidade, entende? Negócio grande, faraônico, enorme. Dá certo. Para ver filme é bom, para ver filme, por exemplo, eu que não tinha, agora estou aprendendo mais a ver filme mesmo, né? Agora, o tamanho mesmo da definição é 21 polegadas, é o melhor que tem até hoje, pelo menos para mim. A hora que eu estou digitando, etc. Agora, você vê a palavra límpida. Se você erra, é porque você não está prestando atenção, não é? Mas não dá, ali dá para ver tudo. O acento, onde, tem tudo. E a gente arrumou com a Valéria também, até agradeço a Valéria, o Crepúsculo dos Deuses também. Vamos ver se a gente passa agora, na semana que vem. Eu descobri, nesses 4 dias que eu passei fora, que eu estou totalmente viciado na sua informática. Eu estava com saudade de pegar minhas coisas para digitar. Agora de madrugada, quando eu peguei, eu falei, estou em casa, não sei o que. Entendeu? Estou bem, as coisas todas. Não, agora vamos ver mais detalhes. Estou fraco em matéria de detalhes. Vamos ver mais detalhes. Comecei a fazer o verbete na hora. Então, é a vida, né? Professor, o trabalho. O senhor nessa viagem visitou alguma casa espírita, alguém do movimento espírita lá em Uberaba? Nós visitei a principal, que eu ajudei a criar uma série de comunidades espíritas. Mas essa principal nós fomos lá, a turma viu. A comunhão espírita cristã. Agora, o problema todo foi esse, não. Nós fomos visitar um senhor que me ajudou muito quando eu não tinha dinheiro, e ele fazia a conta na livraria que ele era gerente, para eu pagar quando arranjasse o dinheiro. Ele me ajudou muito para eu poder estudar, porque eu não tinha dinheiro nenhum, tudo caindo aos pedaços. Agora, nós fomos visitá-lo. Ele já está com 87 anos, super lúcido. A turma que foi lá ficou tudo de boca, de queixo caído. E a senhora dele também junto. Ela está com 85 anos, tudo lúcido. Agora, a casa dele deu um show com esse povo aqui. A casa é um verdadeiro museu que tem tudo. Tem até aquário dentro dela. Mas é uma casa modesta, mas muito bem embolada. Agora, ele é um filósofo, porque ele estudou só o terceiro ano, igual o Chico Xavier. Eu falei com eles, esse é igual ao Chico Xavier. Estudou até o terceiro ano. Mas ele é um filósofo. Agora, nós vamos ver os pensamentos dele, que ele tem, para ver se eles querem publicar o livro. Se eles mandarem para cá, nós vamos ver. Ele, sob certo aspecto, é de casa que ele
é o pai da Jane, que é a senhora do Elvésio, aquele meu sobrinho, o filho da Ruth. Entende? Então nós fomos, porque ele falou que queria me ver. De qualquer maneira. Então a Jane, tudo insistiu, nós fomos lá para ver. E eu levei a turma para ver. Sabe? Agora, levei também para ver a dona Dalva Borges, que é a maior amiga minha, que me ajudou mais dentro do movimento espírita em Uberaba. Sabe? Grande amiga minha. Ela está com 90 anos, igual a minha irmã. Está lúcida, atendeu todo mundo em casa, nós fomos na casa dela com calma, fala baixinho. Essa é uma inteligência tremenda em matéria de administração, sempre foi. E ela está firme lá, 90 anos, tá andando direitinho, conversando, vendo as coisas. Ela agora virou para mim na hora de sair e falou assim: Valdo, eu vou vender essa casa, arranjar uma coisa menor. E vou fazer assistência para uns ali que estão precisando demais com dinheiro. Vou distribuir os copos. Ela está certo. Ela sempre fez assistência a vida inteira. Agora ela foi me contando, toda a turma das irmãs, o povo todo, eu ia perguntando assim, ó, todo mundo já dessomou. Aí eu virei para ela assim, nós somos os últimos dos moicanos. Entende? A mesma coisa. Lá na faculdade eu fui ver o que eu ajudei até a criar, que hoje é o reitor da universidade. E esse eu vi nascer, aquelas coisas todas. Então, o que se passa? Ele vira para mim e fala assim, Raul, todos os seus colegas da época, todo mundo morreu. Fulano, só falta você. Você viu lá, né, a hora que ele contou? Alguém da comunidade espírita pediu alguma reunião com o senhor em particular, para conversar, para trocar ideia? Não, mas teve espírita lá na minha palestra, e alguns andaram fazendo até pergunta. Isso teve. E no memorial, nós fomos lá no memorial do Chico Xavier. É isso que eu quero falar para vocês. O memorial, quando for terminado, vai ficar uma beleza. É enorme a obra, enorme. Agora, eu só pedi para eles para fazer alguma coisa e começar a funcionar, não esperar acabar, para atrair os outros. Por quê? Eles estão tendo dificuldade de arranjar ajuda, porque lá não tem nada de misticismo. O processo é para pesquisa, a partir do Chico Xavier. Falou em pesquisa, morreu o assunto. Então, muita gente não ajuda. É Chico Xavier, ou é pesquisa? Vocês vejam bem como é que é o movimento espírita até hoje, não mudou nada, né? Nem lá. É incrível o processo. Você viu ele falando, né, filho? Eles têm dificuldade mesmo. Agora, a obra é uma beleza, começou, mas está tudo no esqueleto. É muita coisa que tem. Tem muito espaço, o local é muito bom. É o local que eu fiz lá e desenvolvi o bairro, que é o Parque das Américas. O bairro está uma loucura. Eu fui olhar a casa da minha mãe, que a gente tinha arranjado lá para ela, Moras, está no meio das outras, você nem sabe qual que é a casa mais. Está tudo compactado, o bairro todo. Agora veja, aquilo era uma mata cheia de cobra, todo mundo tinha até medo de entrar. Eu levei os primeiros postes para lá para fazer as coisas todas. Entende? Agora, isso foi em 1957 para 58. Tudo mudou. Agora está um dinamismo, o bairro cheio de gente, a rua, tudo compactado, casa por todo lado. Impressionante aquilo. Agora, o melhor da história. O meu antigo consultório, que lá tem 4 casas, né, que eu construí, junto da Comunhão Espírita Cristã. Então, o meu antigo consultório está tudo com rachadura. Eles falaram que é a vibração do aeroporto, dos aviões que passam lá. Entende? Então, eles devem derrubar aquilo. Eles vieram me perguntar, eu falei assim, não conserva nada que seja a meu respeito, tudo é besteira. Minha pessoa não vale nada. O que interessa são as minhas ideias. Esqueça a minha pessoa. Então, do jeito que está lá, eu falei, e proíba todo mundo de entrar aqui, porque isso aí pode cair na cabeça do povo. As paredes estão tudo rachadas. Meu consultório. Agora, a hora que nós entramos lá para ver, está cheio de energia. Várias pessoas sentiram. Por muitos anos que eu trabalhei ali, milhares de pessoas foram assistidas lá dentro. Hein? Tem uma placa interna. Tem uma placa interna que eles tiraram fotografia. Comigo e a placa, né? Mas não é a placa real de lá, eu trouxe, eu tenho ela comigo.
Na hora que eu fui sair, se quiser tirar a placa, você me dê a placa, eu levo comigo. Essa placa que eu tenho está escrita assim, Valdo Vieira, clínica gratuita. Agora essa lá dentro é, como é que é? Exclusivamente gratuita. Agora essa era de dentro, estava escrito. Eu tive que colocar lá, porque na hora que eu estava atendendo, o povo vinha falar em dinheiro, às vezes a pessoa melhorava, trazia um problema danado. Então, levavam leitão, galinha, frango, piano, vemaguete, tudo para mim, para pagar. O negócio era assim, eu não cobrava nada. Das doações que vocês faziam no final de ano, que faziam uma fila quilométrica? Aquela lá. Eu tinha o meu consultório. Aquela fila era na porta do meu consultório e que entrava na Comunhão Espírita Cristã. Eles viram lá. A rua, eu arranjei o nome, que é Eurico Barçanufo. Foi eu que dei o nome. E a Câmara de Vereadores aprovou tudo. Aquela pessoa que fotografou, eu esqueci o nome dele, filmou... Jorge Rezini? Exato. O senhor se encontrou com ele? Não, ele não é de lá. Ele morava em São Paulo a última vez. Ele nunca foi liberado. O Jorge Rezini é o seguinte, na época que houve o processo da materialização, que o Cruzeiro precisou e começou a fazer uma tempestade publicitária em cima da gente, a gente arranjou uma câmera de filmar para o Jorge Rezini. E ele era jornalista. Então ele começou a fazer filmagem das coisas todas. Isso foi em 1964. Agora o Jorge Rezini tem livro que ele ganhou até prêmio. Tem um que chama Beco dos Aflitos. Ele escreveu. Tem um livro dele aí. Jorge Rezini. Ele também tinha um tio, que era Rezini, fora de série. Um grande investigador que a gente conheceu muito. Ele, a senhora dele, eu conheci muito. É um cientista. É tio dele. Rezini. Agora aqui. Um assediador pode atuar por efeitos físicos? Sim, pode. Aconteceu um fato desagradável e muito estranho nesse final de semana. Uma blusa minha apareceu recortada como se tivesse sido utilizada uma tesoura para cortar o tecido. Isso é coisa de umbanda, de despacho. Quimbanda. Moramos só eu, meu filho e minha mãe. Não temos ajudante em casa. E ninguém de fora esteve em casa nesses dias. Posso encarar isso como efeito físico assediador com vista a me destabilizar? Sim. Fatos muito estranhos têm acontecido. Devo fazer um diário sobre isso? Sim. Agora, primeira coisa, vê se tem algum fumo, cheiro de cigarro, de fumo, de cachimbo, de fumo mesmo, tabaco. Às vezes quase sempre aí tem. Agora, corte de roupa, cueca de homem, blusa de mulher, é típico de processo de perseguição. Tem despacho atrás disso. O senhor recomenda esses reencontros de amigos de faculdade? O senhor tem vontade de ir na casa onde trabalhou com Chico Xavier? Sim, nós tivemos lá. Qual o problema? Eu não recomendo. Essas coisas são usadas porque isso é tradição. Agora, veja, eu tinha que ir ter 50 anos, todos eles, de 10 em 10 anos, eles se reuniam, eu nunca fui lá. Quer dizer, para mim ficava chato. Como eu tinha ido também no jubileu de odontologia, que esse era obrigado a ir, porque eu fui secretário da faculdade 9 anos, era uma desfeita. Em Minas Gerais o nome disso é desfeita. Aqui é mais desaforo. Lá é desfeita. Então era uma desfeita, eu tinha que ir. Agora, por exemplo, eu sou contra a homenagem, comenda, condecoração, eu não tenho nada disso, eu nunca recebi nada disso. Mas esses casos aí é diferente. Não sou eu. É um processo imposto. Outra coisa, vocês sabem, se eu não fosse lá, como eu estou vivo, eles iam mandar para mim o documento. Todo mundo recebe o documento. Você chegou a ler o documento? Pois é. Outra coisa, o documento tem tudo sobre o processo da medicina daquela época. E tem as grandes autoridades hoje. São 3 autoridades assinando e dando a gente como jubilado. Agora, tem uma coisa impressionante, isso é que me impressionou mais nisso aí. Foi a hora que eles fizeram o levantamento que o governo fez, que a nossa turma naquela época, em Minas Gerais, tinha uma faculdade de medicina em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberaba. E que se formaram, naquela data de 1960, exatamente 194 médicos. E que hoje em Minas Gerais, com as faculdades todas,
estão formando a cada ano 4 mil médicos. Então, eles falaram, vocês são os pioneiros, nós somos os pioneiros. A coisa é fora de série. Nessa época, tudo tinha dificuldade no Brasil, muito mais do que hoje. Gente, 194 para 4 mil no Estado. Aquilo, eu não sabia dessa estatística. Isso aí, para mim, foi impressionante. Tanto que eu guardei os números na hora. 194 para 4 mil. É terrível. Em Uberaba, conversei com você e disse que estou pensando em começar com voluntariado. Você me disse que eu preciso melhorar minha autodefesa. Eu consigo melhorar minha autodefesa só pelo EV ou tem mais técnicas que posso usar? Olha, o EV ajuda muito, mas agora é bom você pegar o que nós já temos. Olha bem aí esses dados, que agora nós temos até um DVD com os verbetes. Aí você vai ver uma série de técnicas para ajudar a sua segurança, equilíbrio, defesa, profilaxia. Poderia relacionar a pré-cosmovisão com a grande compartimentalização e especificidade do conhecimento científico na atualidade? Sim. Você que é o cientista, quem está falando aqui é o primatologista. Você que é um cientista, eu quero te dizer o seguinte, tudo que você está estudando está caminhando para estudar para a tecnologia, para a ciência, que nós hoje chamamos de conscienciologia. De modo que você está com a pré-cosmovisão. Mas a cosmovisiologia grande mesmo, ela é multidimensional. De ciência que estuda isso, que eu conheço, é só mesmo de alto nível, é só a conscienciologia. De modo que você está trabalhando na pré-cosmovisão. Ele está pensando certo. Viva a primatologia. Gostaria de agradecer a toda a assistência que recebi em Foz no tempo que estive aí. Voltei para o Rio Grande do Sul para resolver problemas familiares e de ordem financeira. Na volta tive um acidente na estrada com o veículo. Perdi o controle em uma curva e bati um barranco, voltando para a pista em seguida com o veículo danificado. Senti que o acidente deve haver com o meu processo pensando que com minha insatisfação de precisar estar saindo de Foz. Felizmente, nada aconteceu comigo. Sinto, apesar de tudo, estar bem assistido. Foz amadureceu e me fez crescer bastante. Pretendo colocar minha vida nos eixos e voltar o mais breve possível. Viver aqui no Rio Grande do Sul, no Óleo Pensando Religioso de Caxias do Sul, não é fácil. É a turma de Caxias do Sul, tá? Gostaria de uma dica sua para esse momento, no que tange um melhor contato com o Amparo, visando meu retorno para Foz. Olha, a primeira coisa, o acidente que você teve foi um aviso. Isso é um alerta para você limpar mais a barra. Olha o seu óleo pensando, veja bem como é que é. Usa mais o estado vibracional. É lógico que isso aí é um aviso para ele. Participarei do ECP2 aqui em Curitiba nos dias 5 e 7 de novembro. Pretendo ser doador de energias para auxílio na formação do campo energético. Como posso participar com mais proveito nesse curso, ampliando a pré-cosmovisão, tendo extrapolacionismo e ampliando minhas parapercepções, sem perder detalhe do que ocorrerá no campo energético? Olha, exterioriza energia, entra em estado vibracional, exterioriza energia e pensa no que é, para você se predispor para os amparadores encontrar ambiente para sugerir alguma coisa boa para aquilo que você deve fazer. É por aí. Isso vai ser bom para você. Ele aí já perguntou muita coisa para mim nesses últimos tempos. Outro dia enviei perguntas sobre os fenômenos que estavam ocorrendo comigo, o feto-ectoplasma e a triscagem. O senhor falou que seria interessante eu participar da Consincobaia. Eu estou interessado em participar e gostaria de saber como que faço e com quem precisa falar. Quem é que pode falar aí para mim? Estarei em Foz no final de novembro, vou fazer o curso ECP1. Então, eu até poderia ir aí alguns dias antes. Fala semana tudo aí, que vem, pode. né? Semana que vem a gente tem o curso da Consincobaia com o professor João Aurélio. Eu também estarei lá. E é só participar. A pessoa vem despojada com conscienciograma para se autoenfrentar. O curso ele é muito positivo, porque a pessoa vai ver a si mesma, né? No campo conscienciométrico que é montado. E é aberto a todos, tá? É um curso sem pré-requisitos. A data é dia 12, 13 e 14 de novembro. Né? Sem ser esse final de semana ou outro.
Então, aberto a Tem todos. outro curso depois desse? Depois tem. A partir de dezembro nós teremos... No dia 4 vai ter também outro com 5 cobaia. 4 de dezembro. Então e a gente vai ter um com 5 cobaia sempre no primeiro sábado de cada mês. Tem algum telefone para ele entrar em contato? O telefone é CEP 3525-2652. Prefixo 45. Então que é 4 de dezembro e 12 de novembro agora. Se não for, 4 de dezembro. Então, você está bem informado a respeito do assunto. Vamos nessa para ver o que dá, né? Alô? Professor? Aqui, Orlando, sou voluntário de Vitória, Espírito Santo. A primeira vez que eu venho ao CAEC. Estou muito feliz, porque eu assisto as tertúlias online. Assistir ao vivo é totalmente diferente. Né? Muito mais, energia muito maior. Uma pergunta. Você ia naqueles meus cursos que eu dava lá, Sim, quando eu estava na Ilha do Boi. Isso mesmo. É isso? Isso. Não tá. Com certeza. Uma pergunta. Um tempo desse saiu uma reportagem a respeito da cidade mais espírita do Brasil, que é Uberaba. Porque lá tem mais centro espírita do que igreja católica. Mas a reportagem deixou alguma coisa no ar, que o filho de Chico Xavier parece ser persona não grata na cidade, porque teve algumas coisas que a televisão mostrou quando o Chico ainda estava no corpo, e ficou assim meio no ar, que ninguém sabia a razão não. Ele não ficou em cima do muro, né? E essa reportagem deixou também assim, o que o senhor diz a respeito daquela consciência, se ela realmente, em termos éticos, ela prejudicou o... Não, deixa eu te explicar. Ele chama Eurípides. Eurípides era um rapaz que era epilético. Epilético gramal. Estava desenganado. Ninguém já queria mexer com ele, porque quando ele apareceu lá, ele tinha crises subentrantes de epilepsia gramal. Eu então fui tratado o rapaz. Eles tinham vindo de fora, a mãe dele. O rapaz então começou a melhorar, acertou a situação, melhorou quase tudo. Aí a mãe vira e fica tarada com o trabalho que eu estava fazendo, por causa da minha assistência lá de clínica, e ela se tornou minha enfermeira. E o Eurípides cresceu com a gente, a situação toda, e depois cresceu. Quando eu saí, o Chico continuou fazendo assistência, dentro dos processos, e ele foi assistir o Chico. Ele se formou em odontologia, na faculdade lá. Nossa, você está entendendo? Lá, da Uniub. Então, o que eu sei dele é isso. Agora, depois disso, tem um processo lá que houve com a mulher dele, não sei o que foi, nos casos, mas eu já estava fora. Eu estou fora de lá, não sei nada disso. Eu saí em 1966. Nunca mais eu voltei para ficar lá. Eu só voltei lá umas 2, 3 vezes para passar para ir para Monte Carmelo, para ver a minha irmã que morava lá. E também uma última vez que eu fui, antes disso, foi para pegar os livros que eu tinha deixado numa casa que eu criei para guardar uma parte da minha biblioteca. Tinha uma biblioteca de livros selecionados, 9.800 livros. Eu deixei lá 22 anos. E as pessoas que estavam na casa estavam cuidando dessa casa com a minha biblioteca. 22 anos depois eu cheguei lá e peguei os livros e levei. Levei para o Rio e depois eu trouxe. Então todos eles têm aí na biblioteca. Agora, o que eu vejo é o seguinte. Você sabe, cidade do interior, Uberaba, aquela coisa toda, tem muito disso que me disse, muito tititi, muita conversa, muita coisa. Agora, o Eurípides ajudou muito o Chico. Querendo ou não, o povo é obrigado a reconhecer essa realidade. Ele era muito bom nisso. Ele ajudou muito, se dedicou ao processo para ajudar o Chico. Entende? Lá nesse centro espírita que eles criaram, que é o centro espírita da prece, ele saiu do centro espírita que nós criamos para o Chico, que é a comunhão espírita cristã. Depois de algum tempo, aquilo cresceu muito, o Chico estava se sentindo, sabe, às vezes um pouco pressionado lá pelos trabalhos. Então eles criaram um centro só dele, especial para ele, foi o centro da prece. Isso foi depois que eu saí, alguns anos depois. Então a gente não sabe o que aconteceu entre eles, que é problema deles, eu já não estava lá mais. Quando eu saí, eu deixei tudo funcionando em alto nível.
E dentro dos trabalhos que eu fazia, eu deixei 6 pessoas. A primeira pessoa que eu deixei foi justamente a Dalva, essa que nós visitamos. E que ela está lá até hoje, ela ajuda ainda a Comunhão Espírita Cristã, até hoje. Agora, esse centro espírita, o nome dele é Comunhão Espírita Cristã. Quem arranjou esse nome também fui eu. Quem arranjou o nome da rua fui eu. Tudo inspiração dos amparadores. Agora, o que se passa? Esse processo Comunhão Espírita Cristã foi para criar problema com o Xandico. Xandico era o Dom Alexandre Gomes do Amaral, que era o arcebispo de Uberaba. Ele me criava problema antes do Chico, ele me criava problema porque eu era o presidente da União da Mocidade Espírita. A gente fazia um rebuliço. Você tem ideia? Nessa ocasião eu já tinha criado, só de ambulatório tinha 9 que eu criei. E aquilo repercutia demais perante os católicos de lá. Hoje eles falam que o Chico Xavier criou a cidade mais espírita do mundo. Eu é que sei o que é que foi. A maioria do centro, antes dele chegar, nós ajudamos a criar. Vieram alguns falar comigo lá no Centro Espírita. Professor, aqui no ar. Centro Espírita, vários deles deram os nomes bonitinhos. Uma outra pergunta. Tem gente que está lá até hoje. Uma outra pergunta que me intrigou, eu acho que o senhor já respondeu na tertúlia, mas eu gostaria de saber. Eu assisti o filme Chico Xavier e em nenhum momento eles mencionam nada do senhor. Não, mas também não menciona Uberaba. Sabe por quê? Eles pediram à prefeitura de Uberaba para dar um dinheiro para o filme pagar certas coisas. Eles não devem ter cortado Uberaba de lá. Só mostra que o Chico entra num trem e chega para Uberaba. Fica nisso. Mas não falaram nada de Uberaba. É porque a prefeitura não deu dinheiro. O filme foi feito para ganhar dinheiro. Tudo é balcão. Eu nem vi o filme. Eu nem fui ver o filme. Agora eu sei porque me informaram. Como a prefeitura não tinha dinheiro para pagar o negócio, eles cortaram Uberaba, cortaram tudo. Tudo tem que ser na base da bufunfa. Senão esse povo não faz. Tudo é divulgação. Outra coisa, tem muita coisa dessa que estão fazendo, inclusive nosso lar, que tudo é para pegar dinheiro também. O filme foi feito com a turma da Rede Globo, entrou americano nessa história, a federação entrou nisso. Tudo é um comércio danado. Tudo é visa, antes de mais nada, bufunfa, cifrão, real, dinheiro. Então, isso é uma droga. Quando é assim, tudo é possível. Eu não vi nenhum nem outro. Ainda quero ver esse filme com calma. Ainda não vi, não. Valdo, só uma coisinha. Quando a gente quando saiu, eu fui procurei saber sobre prazo para sair o DVD do Nosso Lar, né? Acho que em 3, 4 meses. Quando sair, a gente passar no Cineclube, você poderia comentar para a gente o filme? Pode. Pagando bem que mal tem. Eu levo essa só de dinheiro. Entra de graça. Vocês pagam. Você entra de graça. Que nem a bufunfa. Não é isso? Não, vamos ver. Primeiro eu quero ver o filme, se vale a pena comentar. Parece, vários amigos meus que eu confio, viram o filme e acharam que o filme está bom. Que ele é mais melhor do que mais pior. Então, como ele é mais melhor, eu acho que vale a pena, então, talvez comentar. Mas eu estou falando, teoricamente. Eu quero ver o filme primeiro com calma, aí eu falo para vocês. Tá, e o outro, você também acha? Aí eu vou ver o filme e vou anotando. Não, isso é besteira. Não, isso aqui está correto. Isso aqui está ultrapassado. Isso aí passou da conta. Esse aí eu conheço bem. Tá, a colônia lá. Agora, o do Chico, você acha que... Porque o do Chico é meio fraco, não tem Uberaba, que é um... Não, o do Chico foi feito para exaltação do santo, né? Me deram uns filmes aí que tem um Chico. Não sei se no meio tem um desses, mas eu também não vi isso aí. Não, desculpa. O do Chico já está liberado no vídeo, né? E seria uma boa lá. O pessoal quer ver você falando a respeito das coisas, assistindo a encenação, né? Como se estivesse dentro do local, né? Depois você me responde. Agora, olha, eu estava falando, e na outra eu estava comentando lá com a turma em Uberaba o seguinte. Tem um livro que o Chico e eu recebemos que chama Sexo e Destino. Esse filme não vendeu tanto igual o Nosso Lar, mas já vendeu muito. Já vendeu 500 mil de exemplares. E a história dele é mais séria, do ponto de vista de pesquisa de coisas. Se um dia eles fizeram, que agora, como eles abriram o Franco,
abrir o caminho, pode ser que vão fazer uma opção de filme sobre isso. Se um dia eles fizeram Sexo e Destino, esse vai ser interessante ver. E ali tem muita coisa. Se eles fizerem do jeito que é lá, que o André Luiz escreve, é violento o filme. Agora tem mais de 500 mil de exemplares vendidos desse livro. Sexo e Destino, chama. Ah, sei. Esse deve ser um lacrimário enorme. Lacrimário, é coisa de igreja católica, isso aí deve ser. Aqui, Ana. Professor, aqui, é lacrimário que chama, é o lugar das lágrimas que você vai. Aqui, ó, na interdisciplinologia, a penúltima. Como é que é? Interdisciplinologia, na página. Penúltima, a sistemáticologia? Não, a penúltima. A de sexologia, eu já falei aqui. Sexologia é o estudo da dissecção. Secção, o povo às vezes gosta de falar dissecação, mas o nome correto é dissecção. Secção é cortar em pedacinho e ver tudo para você anatomizar o assunto ou o objeto ou qualquer coisa nesse sentido. Você entra nos detalhes. É usar, então, tudo quanto é instrumento para ver detalhe daquilo. Cortar pequenininho para ver. E levar, por exemplo, se for possível, no microscópio e tudo mais que você puder. É um micrótomo que chama. Corta fininho para ver no microscópio. Então, a verdadeira dissecção é feita assim. Agora, primeiro vai tirando as partes, etc. Tal. Por exemplo, a questão da anatomia humana, vai tirando aos poucos. É aquilo que o Leonardo da Vinci andou fazendo com desenho. Entende? É a dissecção anatômica, no caso. Então, o que nós precisamos é de sexologia dos fatos, dos fenômenos, dos parafenômenos, das ocorrências, das vivências da pessoa. Então, através dessa dissecção é que você vai ter a pré-cosmovisão. E não é só isso. É através disso é que você tem uma visão correta dos fatos. Sem isso, não tem visão correta. Essa visão correta é que é o mais importante. A visão correta tem que ver os detalhes. Se você vê muito por cima, ainda não é correta. Ela é segmentada, ela é insuficiente, ela é parcial, ela é incompleta. Você entendeu? Agora, se você entra em detalhes, isso é diferente. Eu estou aqui com esse chapéu. Então vamos examinar. O que é que você vê? Uma pessoa vê esse chapéu todo e não vê que tem aqui, ó, um detalhe. Uma bolinha de prata. Como é que é? A visão dela ficou... Ela não adiantou nada. Aqui, ó, tem uma peninha no chapéu para atrapalhar. Veja. Isso é um alfinete para segurar essa faixa. Aqui. Esse chapéu é dos melhores que tem no mundo inteiro. Esse é de Hollywood. É lá que eles usam. É da Broadway. Entende? Agora, o que é? A marca é Dobbs. É genuíno Shantung Panamá. Esse é o mais genuíno, é o mais autêntico, todo mundo sabe. Vem com número, vem com opção de coisa. Entendi. A última vez que eu comprei um chapéu desse nos Estados Unidos, custou $70. E era barato para mim, porque já me conheciam. Você está entendendo como é que é? Sim. Agora, por exemplo, uma pessoa vai descrever isso aqui. Ela tem que ver, ó, que aqui tem um fecho. Ela tem que ver, por exemplo, quantas dobras tem um chapéu para chegar nisso. A dobra aqui em cima, a dobra aqui embaixo. Você entendeu o que é detalhe? Agora, por exemplo, o detalhe mais bravo que tem aqui mesmo é esse. Aqui. É um alfinete. Alfinete de prata. Você está entendendo como é que é? Agora, chapéu tem muitos. Agora, com essa qualidade tem pouco. Panamá, Shantung, genuíno. Ele dura muito. Eu já comi até chuva com ele, ó, ainda está aguentando a barra. Aí, de vez em quando você tem que trocar, porque não dá para segurar a barra. Mas ó, você entendeu? Entendi. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 84 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 22 perguntas online, 42 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje: a Judite sobre o curso 40 manobras e a Leimara sobre cursos da Consus. Antes com vocês, programa Amigos com o Loche e o Eduardo Martins.
pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui divulgando a 6ª semana da Max ProEx, que vai acontecer o ano que vem, e o 9º Balanço Existencial. O programa Amigos da Enciclopédia, o CAEC e a Apex fecharam uma parceria, e através dessa parceria nós vamos oferecer algumas atividades, né, o programa Amigos junto com a Apex, durante a semana da Max ProEx. E a gente queria destacar aqui para vocês as oficinas do Holociclo e da Holoteca, que ocorrerão nos dias 9 e 10 de março de 2011, quarta e quinta-feira, e serão oferecidas de maneira gratuita para quem for amigo da enciclopédia. Então são várias oficinas, a gente vai trazer mais detalhes aqui durante os próximos dias, e vale muito a pena. E também, na terça-feira, dia 8 de março, nós vamos oferecer um jantar especial durante o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia. Então nós estamos fazendo pela primeira vez um grande encontro com todas aquelas pessoas que contribuem, que ajudam a enciclopédia da Conscienciologia. Esse encontro vai ocorrer no Bourbon, no dia 8 de março, a partir das 20 horas. E agora o professor Losch vai falar um pouquinho mais com vocês sobre a temática do Balanço Existencial de 2011. Pessoal, dentro dessa próximo evento do Balanço Existencial, que vai ser o 9º, o tema principal do curso vai ser sobre autossuperação. A proposta do balanço é ajudar a pessoa a fazer um levantamento, um verdadeiro inventário da sua própria vida, levantando erros, acertos, omissões, e a partir daí ela estabelecer um saldo. E com esse saldo, elaborar um planejamento existencial para os próximos anos. Então, durante 4 dias, vai ser do dia 5 ao dia 8 de março do próximo ano, que é o período do carnaval, de sábado a terça-feira de carnaval, a pessoa vai ser orientada a elaborar esse balanço pessoal e esse planejamento existencial. E para isso, ela tem uma apostila que foi especificamente desenvolvida com esse objetivo e uma série de atividades. A gente gostaria de destacar aqui algumas das conferências. Nós vamos ter, por exemplo, o professor Djalma Fonseca, que vai falar sobre a recim proexológica. Nós vamos ter também a professora Vera Hoffmann, que é de Porto Alegre, sobre autossuperação através da dessomatologia. Nós vamos também ter a Bárbara Cioto, do Rio de Janeiro, que vai falar sobre autossuperação no binômio doença física e saúde consciencial. Essas são algumas das conferências. Nós vamos ter atividades como consciencioterapia, dentre outras, para ajudar a pessoa a fazer esse balanço. Então, contamos aí com a participação de vocês e destacar o encontro, o jantar do Amigos da Enciclopédia, que é no último dia, na terça-feira de Carnaval. Pessoal, então quem está fora de Foz do Iguaçu, colocar na agenda, né, durante o Carnaval de 2011, vai ser um grande encontro. A gente gostaria de ter a participação de todos os amigos da enciclopédia, inclusive participando da Max ProEx dessa semana, do Balanço Existencial, que é um dos grandes cursos da Conscienciologia, com mais de 10 anos, né, vai fazer 10 anos agora, né, em 2012. Então vale muito a pena. Obrigado. Boa tarde a todos. O convite é para o curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso ele vai ser realizado aqui no CAEC nos dias 27 a 30 de dezembro. É com o professor Mário de Oliveira. Para fazer o curso 40 Manobras Energéticas, não tem pré-requisito, basta a vontade e a pessoa para aprender a trabalhar com as energias. Para maiores informações, na Secretaria do CAEC, ou pelo telefone 45, é o código 3525-2652. Muito obrigada. A Conscius tem 2 convites para vocês. O primeiro para os voluntários residentes em Foz do Iguaçu, que já tenham concluído o Recim 1. Nós estaremos iniciando uma turma de Recim 2, é um curso de 12 meses de duração, com uma atividade semanal às quintas-feiras, das 19h30 às 22 horas. O objetivo do Recim 2 é a identificação do Megatrafor, Megatrafar, Megatrafal e o Mater Pensene pessoal. Então, esse trabalho ele é realizado no decorrer de atividades semanais. Inscrições direto na recepção do CAEC. E o nosso outro convite é para todos os interessados que queiram passar pela experiência da Consincobaia. Nós teremos, aproveitando o feriado, nós teremos o dia 13, 14 e 15 de novembro,
o curso com cobaia aqui em Foz do Iguaçu. Os conscienciômetras docentes serão Flávia Guzzi, João Aurélio e João Paulo. Informações e inscrições pelo fone 45-3525-2652. Obrigada. Para amanhã foi eleito o verbete Simploriedade, com 21 votos, a especialidade Evoluciologia. Obrigado a todos, uma boa tarde e até amanhã.